Oi pessoal, bom dia! Hoje é o último dia do nosso propósito de Conhecendo Jesus. E aí o tema de hoje é Jesus sobe aos céus. As passagens estão em Mateus 28 e em Lucas 24. Jesus aparece aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto estava contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam se sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus é levado para os céus. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. A pergunta-chave mais importante: por que Jesus, o Filho de Deus, teve que morrer por nós? Deus simplesmente não poderia apagar nossos pecados e nos perdoar? Então, a gente sabe que Jesus é amor sim, né? Que ele nos ama. Mas Deus também é justiça, ele é justo. Do mesmo modo que ele nos deu livre-arbítrio, né? Que nós temos a liberdade de fazermos o que quisermos, Deus vai nos julgar de acordo com os nossos atos. Se a gente fez alguma coisa e tem a consequência daquilo, a gente tem que arcar com as consequências. Nós temos que ser responsáveis. E aí, naquele tempo, antigamente, quando as pessoas pecavam, como é que elas se redimiam com Deus? Elas iam até o templo e sacrificavam algum animal. Através do sangue de um cordeiro, de algum animal, esses pecados eram perdoados. Mas o que acontece? Nos afasta de Deus não é a culpa do pecado de fazer algo errado, mas é a inclinação humana ao pecado. É a gente ser tentado e não resistir, sabe? Seguir a nossa vontade, não a vontade de Deus. É isso que se refere a Jesus ter vindo, porque existiam homens justos sobre a terra, mas nenhum que pudesse fazer essa ponte entre a humanidade e Deus, porque todos estavam debaixo do pecado. Todos eram tentados, né, como Jesus foi, mas Jesus resistiu e não pecou. Mas a gente é tentado e a gente não resiste, a gente cede à nossa vontade. E aí, por meio de um homem, né, que foi Adão, o pecado veio ao mundo, essa inclinação a fazer a nossa vontade, não a divina. E através de um homem, que foi Jesus, né, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Perfeito, que essa aliança com Deus foi novamente restituída. Então foi justamente por isso. Por conta da gente quebrar uma lei divina, somente algo divino poderia nos reconciliar com Deus. A gente viu, né, durante toda a trajetória de Jesus, que ele foi tentado pelo diabo, que ele foi humilhado, aconteceu várias coisas e ainda assim ele não pecou. Então, por ser alguém irrepreensível, né, não tem nenhum pecado, o diabo, a morte, não tinha direito sobre ele. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então, sobre Jesus, a morte não tinha nenhum direito. E aí, ainda assim, né, ele foi o sacrifício perfeito, porque sem nenhum pecado, ele teve a morte tanto física quanto espiritual. A gente viu que ele foi crucificado na cruz, teve essa morte física, e também teve um momento que ele se afastou de Deus, né? No momento final, lá na cruz,
ele fala, Senhor, por que me desamparaste? E a partir daquele momento, né, ele vai lá guerrear com o diabo e pegar a chave do inferno. E a partir dali, a gente não tem mais essa morte eterna direto, através do sacrifício de Jesus, pelo que ele fez por nós. Se nós crermos nele e seguirmos a ele, a gente pode ter sim a vida eterna ao lado do Pai. E aí, novamente, né, falando sobre essa inclinação ao pecado. Depois que Jesus morreu por nós, ainda assim nós somos tentados, né? Claro que sim. Mas o que acontece? Logo depois disso acontecer, tem um versículo que Jesus fala: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para o dia de morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Em outras linguagens, né, que a gente sabe que tem várias traduções, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então aqui Jesus está se referindo a essa escolha diária. Jesus nos deu o exemplo aqui na Terra, que a gente pode sim resistir à nossa carne e seguir a vontade divina. Então ele fala, negue a si mesmo, né? Negue a vontade de você. Tome a sua cruz, confronte esses seus instintos, esses seus desejos carnais e siga-me, né? E renuncie a isso e siga a vontade divina. Bem, então a gente completou os 30 dias do nosso propósito, conhecendo Jesus. Eu espero que vocês tenham acompanhado e gostado e que as mensagens tenham surtido efeito na vida de vocês. E eu creio que isso foi muito engrandecedor para todos nós, né? Para a nossa fé, nos fortalecermos com o Pai. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham acompanhado. E aí logo mais eu vou voltar pra gente ler sobre Deus também.